Eu sempre viajei muito à noite. Não sei se é o silêncio, a estrada vazia ou o fato de que tudo parece mais calmo quando a maioria das pessoas está dormindo. Eu trabalhava com entregas entre cidades pequenas, então dirigir de madrugada virou parte da minha rotina. Era comum ver gente andando pela beira da estrada, mas nunca parei. Nunca. Até aquela noite. Aquela maldita noite que até hoje me persegue. Nunca mais consegui dirigir da mesma forma depois. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu estava voltando de uma entrega numa cidadezinha do interior. O rádio do carro não funcionava mais, então eu dirigia com a janela entreaberta, ouvindo o som do vento cortando lá fora. Foi então que vi alguém andando no acostamento. Um garoto, parecia novo, devia ter uns 20 anos no máximo. Estava com uma mochila grande nas costas e andava com a cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo. A estrada era deserta, sem luzes, sem carros passando. Só nós dois naquele trecho perdido no mapa. Diminuí a velocidade sem nem saber direito por quê. Acho que era curiosidade. Ou talvez pena. Quando cheguei perto, ele levantou o braço pedindo carona. Algo nele me deu um aperto no peito. Um tipo de tristeza, sabe? Uma energia estranha. Mas mesmo assim parei. Pela primeira vez em anos, parei o carro para alguém na estrada. Ele abriu a porta devagar, como se não quisesse incomodar. "Boa noite", disse com uma voz fraca. "Boa noite", respondi, tentando parecer tranquilo. "Tá indo para onde?" Ele disse o nome de uma cidade que eu já conhecia, ficava a uns 40 minutos dali. "Sobe aí", falei, destravando a porta. Ele tirou a mochila das costas, colocou no chão do carro e entrou. Fechou a porta devagar, sem barulho. O silêncio ficou mais pesado do que antes. Nos primeiros minutos, ninguém falou nada. Só o som do motor e o asfalto. Tentei puxar assunto. Perguntei se ele era dali, se morava na cidade onde estava indo. Ele respondeu que não, que só precisava chegar lá para resolver uma coisa. Não explicou mais. Falava pouco, mas sempre com educação. O jeito dele era calmo, até demais. Quase não se mexia. Só olhava para frente com aquele olhar perdido, como se estivesse lembrando de algo muito ruim. Lembro que falei sobre o calor daquela noite, sobre como parecia que o ar estava mais pesado que o normal. Ele sorriu fraco e disse: "É o tipo de noite que a gente não devia estar na rua." Fiquei meio sem saber o que responder. Tentei rir, mas saiu meio forçado. Eu só queria que a viagem acabasse logo. Tinha algo naquela presença que me deixava inquieto, um incômodo que eu não conseguia explicar. Mas ainda assim continuei dirigindo. Foram uns 20 minutos de estrada até que comecei a me sentir esquisito, tipo um mal-estar. A vista começou a embaçar. Olhei para o lado para dizer que talvez eu precisasse parar um pouco. E foi aí que o banco do passageiro estava vazio, simplesmente vazio. Não tinha ninguém ali. Ninguém. A mochila continuava no chão, exatamente onde ele deixou. Mas o garoto sumiu. Sumiu como se nunca tivesse entrado no carro. Eu senti um frio subindo pela espinha. Imediatamente parei o carro no acostamento. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhei em volta, abri a porta e saí do carro. Nada. Nenhum sinal dele na estrada. Nenhuma alma viva. Fui até o lado do carona, abri a porta. A mochila estava lá. Uma mochila surrada, preta, com um zíper quase arrebentando. Peguei ela com as mãos tremendo. Estava leve, quase vazia. Abri. Tinha só uma camiseta dobrada e uma foto antiga. A foto era o que me fez quase desmaiar. Era uma foto velha, desbotada, com marcas de tempo. Mostrava um casal sorrindo e no meio deles, o garoto que eu tinha acabado de dar carona. Só que ele parecia mais novo, talvez com uns 10 anos. Atrás da foto tinha uma data, janeiro de 2003, e uma frase escrita à caneta: "Nunca voltamos daquele lugar." Minhas mãos começaram a suar. Meu corpo travou. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo.
Voltei para o carro, trancando as portas como se aquilo fosse proteger de alguma coisa. Liguei o motor e comecei a dirigir o mais rápido que consegui. O volante tremia e minhas pernas pareciam de gelatina. Eu só queria chegar em algum lugar com gente, luz, som. Qualquer coisa que me fizesse sentir que o mundo era normal de novo. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor o tempo todo. Cada sombra parecia se mover, cada árvore parecia observar. Quando finalmente entrei na cidade, parei no primeiro posto que vi. Saí do carro e fui direto falar com o frentista. Perguntei se ele conhecia o garoto da foto. O homem olhou, franziu a testa e ficou em silêncio por alguns segundos. Esse menino era filho de um casal que morreu num acidente aqui perto faz mais de 15 anos, ele disse. A Kombi deles bateu numa árvore numa curva da estrada. Dizem que o menino sumiu naquela noite. Nunca encontraram o corpo. Aquilo me deu um baque. Eu mostrei a mochila. Ele ficou branco. Isso estava com você? Perguntou surpreso. Confirmei com a cabeça. Ele disse que já tinha visto essa mochila antes, na beira da estrada, num memorial que fizeram para o casal. Mas ninguém nunca tocava nela, como se tivesse medo. Voltei para o carro em choque. Não sabia se chorava, se gritava ou se rezava. Peguei a mochila e deixei lá mesmo, no posto. Eu não queria levar aquilo comigo. Dirigi de volta para casa como um zumbi. Não lembro de quase nada do caminho. Só sei que quando cheguei, travei todas as portas e deitei na cama com as luzes acesas. Não consegui dormir. Cada barulho me fazia arrepiar. Cada estalo parecia um passo. A imagem daquele banco vazio me assombrava. A sensação era de que ele ainda estava ali. Que de alguma forma ele não saiu do carro. Só mudou de lugar. Como se estivesse atrás de mim. Durante semanas eu evitei a estrada. Fiquei paranoico. Comecei a pesquisar sobre aparições, espíritos de acidentes, essas coisas que a gente acha que nunca vai levar a sério. Descobri que naquela curva onde encontrei o garoto, muitas pessoas relataram coisas estranhas. Gente que viu vultos, escutou vozes ou até deu carona e o passageiro desapareceu. Tudo sempre no mesmo ponto, sempre nas madrugadas, como se algo estivesse preso ali. Nunca mais viajei de madrugada, nunca mais parei para ninguém na estrada e nunca mais vi aquela mochila. Mas às vezes, quando o silêncio da noite é muito profundo, eu escuto uma voz baixinha no banco do lado. Ela pergunta se pode seguir viagem comigo. Eu finjo que não ouço, acelero, rezo e espero que um dia esse caroneiro encontre seu destino final e me deixe seguir o meu. Naquela noite, eu cheguei ao mercado com uma mistura de nervosismo e empolgação. Era meu primeiro turno noturno e eu queria mostrar que era capaz. As lâmpadas brancas iluminavam as prateleiras silenciosas e o som da porta automática se abrindo parecia um aviso constante de que eu estava sozinha ali. O relógio marcava pouco depois das 10 quando percebi algo estranho do lado de fora. Ele estava parado, imóvel, como se fosse parte da paisagem da rua deserta. Um homem magro, vestido com roupas escuras, o rosto meio escondido pela sombra da marquise. O detalhe que me arrepiou foi que ele não fazia nada. Não se mexia, apenas me encarava através do vidro. Eu tentei ignorar, afinal podia ser apenas alguém esperando alguém ou descansando. Mas o incômodo cresceu. Sempre ouvi dizer que o trabalho noturno mexe com a mente, que a solidão aumenta os medos. Tentei me concentrar em organizar o balcão, conferir etiquetas, escutar o zumbido constante dos refrigeradores. Quando levantei a cabeça de novo, senti meu coração disparar. Ele ainda estava lá, só que um pouco mais perto da porta. Não tinha ouvido passos, não tinha percebido o movimento, mas a distância havia diminuído. Engoli em seco e fingi ocupar minhas mãos. Peguei algumas caixas para reorganizar e me forcei a não olhar outra vez. Porém, a curiosidade era maior que a prudência e meus olhos buscaram o reflexo da vidraça. Sim,
Ele estava mais perto agora, a menos de 2 metros da porta. Continuava imóvel, a postura rígida, olhando direto para mim, como se eu fosse sua única razão de estar ali. Peguei o telefone que ficava atrás do balcão, só para me sentir segura. Pensei em ligar para o segurança, mas naquele horário o mercado não tinha nenhum. Era apenas eu e o vigia que fazia rondas no estacionamento, e eu não queria parecer paranoica no meu primeiro dia. Tentei me convencer de que ele iria embora sozinho, cansado de brincar com o medo dos outros. Só que não foi o que aconteceu. Quando fechei o caixa por alguns minutos para anotar um relatório, ouvi o barulho do vento balançando a porta automática. Olhei rápido, achando que talvez ele tivesse entrado. Mas não. Ele continuava lá fora, parado, só que dessa vez colado ao vidro. Podia ver o contorno do seu rosto, o brilho dos olhos fixos em mim. Senti meu estômago gelar. Meu corpo reagia de um jeito que eu não conseguia controlar. As mãos tremiam, as pernas pesavam e cada segundo parecia mais longo que o anterior. Eu tentava me mover, mas era como se estivesse presa ao chão. Ele não batia, não falava, não fazia sinal algum. Apenas olhava, e a cada piscada, a cada desvio de atenção, parecia se aproximar mais. Eu sabia que se continuasse assim, logo estaria dentro. Resolvi ligar para casa, só para ouvir uma voz conhecida. Enquanto o telefone chamava, eu mantinha os olhos fixos nele. Mas quando pisquei e virei um instante, ele já não estava mais no mesmo lugar. Corri até a porta, mas não tive coragem de abri-la. Do lado de fora, agora, não havia ninguém. O espaço vazio da rua me deixou ainda mais nervosa. Era como se ele tivesse se dissolvido no escuro. O silêncio ficou pesado, e até os ruídos normais do mercado pareciam sumir. Eu respirei fundo, tentando retomar o controle, até que ouvi um som sutil atrás de mim, como se fosse um passo, leve, arrastado. Virei depressa, mas não havia nada, apenas corredores cheios de prateleiras organizadas. Ainda assim, o ar parecia diferente, como se alguém tivesse passado por ali. Meu coração disparou de novo. O telefone tocou de volta, me fazendo pular. Era minha mãe, preocupada com a ligação perdida. Eu tentei disfarçar. Disse que estava tudo bem, que era só cansaço. Não queria assustá-la. Quando desliguei, porém, meus olhos caíram de novo na porta de vidro. Ele havia voltado. Estava ainda mais próximo, quase encostado no sensor da entrada. Eu podia jurar que seus lábios se mexeram, mas não ouvi som algum. Passei os minutos seguintes andando de um lado para o outro, como uma presa encurralada. Pensei em trancar a porta, mas ela era automática. Só podia ser desligada por fora. O vigia do estacionamento estava demorando, e eu me sentia cada vez mais sozinha. O homem permanecia imóvel, apenas mudando de posição quando eu piscava ou desviava o olhar. Cada vez mais perto, cada vez mais real. Numa tentativa desesperada, peguei uma garrafa de água e me sentei atrás do balcão, de modo que não pudesse vê-lo diretamente. Mas o desconforto só aumentava, como se sua presença me atravessasse mesmo sem contato visual. Eu sentia sua respiração na nuca, mesmo sabendo que estava do lado de fora. Meus ouvidos zumbiam e cada ruído se tornava uma ameaça invisível. O relógio parecia não andar. Em certo momento, ouvi o bip da porta automática. Saltei de onde estava, mas não vi ninguém entrar. O espaço continuava vazio. O sensor pode ter falhado, pensei, mas meu corpo não acreditava nisso. Minhas pernas tremiam e o suor frio escorria pela testa. Se ele tivesse conseguido burlar a entrada, eu não saberia até ser tarde demais. Passei a andar pelos corredores, verificando cada canto. Foi então que notei algo ainda mais estranho. Algumas mercadorias estavam fora do lugar. Pacotes caídos, latas roladas até o meio do corredor. Eu sabia que tinha organizado tudo há pouco tempo, e isso significava que alguém estivera lá. Me aproximei devagar.
o coração batendo forte. Quando abaixei para pegar uma lata, percebi pelo reflexo metálico. Atrás de mim, a silhueta dele surgia no fim da prateleira. Gritei, deixando a lata cair, e corri de volta para o balcão. Mas quando olhei de novo, não havia nada ali. A silhueta tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Eu sabia que não podia estar imaginando, não daquela forma tão nítida. O frio subia pelas minhas costas e a certeza de que não estava sozinha me esmagava. Algo naquele homem era além de físico, além do que eu conseguia compreender. O tempo se arrastava e cada segundo me consumia. Eu queria fugir, mas não podia abandonar o trabalho. A cada vez que olhava para a porta, ele estava em um ponto diferente, sempre mais próximo. Até que chegou um momento em que não vi mais distância alguma. Ele parecia já estar dentro, embora eu não tivesse visto a porta se abrir. Seu olhar me perfurava e eu não conseguia mais respirar direito. Então as luzes piscaram. Primeiro um estalo, depois um apagão rápido. No escuro tive a impressão de sentir passos ao meu redor. Mas quando as lâmpadas voltaram, estava sozinha. Ele não estava no vidro, nem no corredor. Mas o cheiro no ar tinha mudado, como se alguém tivesse acabado de passar. Um cheiro de terra úmida, pesado, que não combinava com o ambiente limpo do mercado. Decidi que não podia mais suportar. Peguei minhas coisas e corri para a porta, determinada a sair dali. Mas quando ela abriu, o vento frio da madrugada trouxe uma revelação aterrorizante. Ele estava ali, parado no meio da rua, exatamente na minha frente. Não havia mais vidro, nem barreira, nem desculpa. Era só ele e eu, cara a cara, e seu olhar vazio me prendendo como grilhões invisíveis. Minha voz não saía, minhas pernas não obedeciam. Ele não disse nada, não se moveu. Apenas ergueu lentamente a mão, apontando para mim como se me escolhesse. E no instante seguinte, as luzes do mercado apagaram de vez, mergulhando tudo em escuridão total. O último som que ouvi foi o da porta automática se fechando atrás de mim, me deixando sozinha com ele, no silêncio da madrugada. Eu não falava com ninguém fazia quase 3 meses. Desde o dia do acidente, minha vida parou. Tudo ficou em silêncio dentro de mim. A casa onde a gente morava, antes cheia de barulho, risadas, panela batendo, rádio tocando música brega, virou um lugar vazio, um museu de lembranças, e eu virei só uma sombra. Meus amigos tentaram vir aqui. Minha irmã ligava. Todo mundo queria me tirar desse buraco, mas ninguém conseguia. E nem adiantava tentar. Perder ela foi como arrancar metade do meu corpo. Não tinha mais fome, não tinha mais sono. Eu acordava só para esperar o dia acabar. E quando a noite chegava, eu olhava para o teto até o sol voltar de novo. Mas naquela manhã, algo foi diferente. Eu abri os olhos e senti uma vontade estranha. Uma necessidade que nem sei explicar direito. Era como se algo estivesse me chamando, me pedindo para ir. E eu fui. Peguei o casaco, botei o tênis velho e saí de casa pela primeira vez em semanas. Meu corpo estava pesado, mas minhas pernas sabiam para onde ir. Fui andando até o cemitério. A rua estava vazia. Só dava para ouvir o barulho dos meus passos e do vento passando pelas árvores. Quando cheguei no portão, meu coração apertou. Aquele lugar sempre me causou um certo incômodo, mas agora era diferente. Ela estava ali e eu precisava vê-la, mesmo que fosse só para ficar em silêncio ao lado do túmulo dela. O cemitério era grande, cheio de túmulos antigos e árvores secas. Caminhei devagar por entre as lápides, tentando encontrar onde ela estava enterrada. Meus olhos estavam embaçados, não sei se por causa do vento ou das lágrimas que não paravam de cair. Depois de alguns minutos, encontrei. Ali estava ela. A pedra ainda era nova, com o nome dela gravado. Não tinha flores, nem vela, só a grama crescendo ao redor. Me ajoelhei devagar e passei a mão sobre o mármore gelado. Foi como tocar o passado,
um passado que não volta mais. Fiquei ali por um bom tempo. Não sei dizer quanto, talvez minutos, talvez horas. Só sei que em algum momento eu ouvi uma voz. Moço, com licença. Virei o rosto devagar. Do lado do túmulo, parada como se tivesse surgido do nada, estava uma senhora, bem velha. Rosto cheio de rugas, olhos fundos e pequenos, e nas mãos um balde de alumínio vazio. Será que o senhor pode me ajudar? Ela perguntou com a voz fraca, meio rouca, mas calma. Assenti com a cabeça sem conseguir falar nada. Ela sorriu, um sorriso estranho, aquele tipo de sorriso que a gente não sabe se é de simpatia ou de quem está escondendo alguma coisa. Eu preciso buscar um pouco d'água ali no fundo, mas minhas pernas já não ajudam mais. O senhor pode ir por mim? Peguei o balde da mão dela. Era leve, meio enferrujado. Falei que voltava logo, e ela ficou ali, parada, olhando para mim. Fui andando até o fundo do cemitério, onde tinha uma torneira antiga. Abri ela, enchi o balde com calma e voltei. Quando entreguei o balde para ela, ela segurou com força e olhou nos meus olhos. Obrigada, meu filho. Essa água é para lavar a lápide da sua esposa. O tempo parou. Meu coração disparou. Eu não tinha falado nada para ela. Nada. Como ela sabia? Como ela sabia que aquela era minha esposa? Como ela sabia que eu estava ali por ela? Como a senhora... Mas antes que eu terminasse a pergunta, ela sumiu. Assim, diante dos meus olhos. O balde caiu no chão, fazendo um barulho seco, e a água se espalhou pela terra. Fiquei parado, tentei correr os olhos ao redor. Não tinha ninguém. O cemitério estava vazio, e um vento gelado começou a soprar, me fazendo arrepiar até a alma. Peguei o balde no chão. A água já tinha desaparecido na terra seca. Voltei correndo até o túmulo da minha esposa. Olhei ao redor. Nada. Mas tinha algo diferente ali. A lápide dela estava molhada, como se alguém tivesse acabado de lavar. Ajoelhei de novo. Passei a mão. Era água, sim. Recente. Isso é impossível. Falei num sussurro. A velha não podia ter andado até ali tão rápido. Ela tinha sumido, literalmente desaparecido diante dos meus olhos. E mesmo que fosse uma brincadeira, ninguém podia saber que era minha esposa. Só eu sabia. Ninguém mais. Olhei ao redor, tentando entender. Será que era um espírito? Uma alucinação? Um aviso? De repente, comecei a sentir um cheiro diferente no ar. Um perfume. Um perfume que eu conhecia muito bem. O perfume que minha esposa usava. O mesmo, doce, suave, que sempre ficava no travesseiro dela. Fechei os olhos. O vento passou por mim de novo e por um segundo, juro por tudo, senti como se alguém encostasse na minha mão. Abri os olhos de novo. Nada. Mas a dor no peito parecia um pouco menor. Eu me levantei, ainda tremendo, e andei até a saída do cemitério. A cada passo, o vento parecia me empurrar para frente. E por mais assustado que eu estivesse, eu sentia uma coisa que não sentia fazia meses: paz. Na saída, antes de ir embora, resolvi perguntar ao zelador do cemitério. O senhor conhece uma senhora bem idosa que anda com um balde de alumínio? Ele me olhou confuso. Balde de alumínio? Aqui. Mas sim, uma senhora pequena, magrinha, cabelo branco, bem idosa. Ela me pediu para buscar água para ela. Ele coçou a cabeça e balançou devagar. Meu amigo, ninguém assim passou por aqui hoje. Eu tô aqui desde cedo. Tem certeza? Tenho. E mais... Aqui nesse cemitério, só teve uma senhora assim, mas ela morreu há anos. Lavava túmulo de todo mundo. Diziam que era uma alma boa. Morreu sozinha, mas era conhecida por andar com um balde velho pedindo ajuda. Igualzinho você tá falando. Senti um gelo subir pela minha espinha. Como era o nome dela? Nem lembro mais. Só sei que o pessoal falava que depois que ela morreu,
Ainda aparecia por aí pedindo ajuda. Só que, só para quem estava com dor no coração. Olhei para o chão. O balde ainda estava comigo. E naquele instante, eu entendi. Ela não estava ali por acaso. Ela apareceu para me lembrar que minha esposa não tinha ido embora de verdade, que de alguma forma ainda estava por perto, que a dor era só uma parte do caminho. Naquele dia, voltei para casa diferente. Deixei o balde na porta como um lembrete, e toda vez que olho para ele, eu lembro que o amor é tão forte que nem a morte consegue levar embora. Faz mais de 1 ano desde aquele dia. Nunca mais vi a senhora, mas toda vez que vou visitar o túmulo da minha esposa, levo uma garrafa d'água comigo e limpo a lápide dela com minhas próprias mãos. Talvez um dia eu também apareça por lá com um balde pedindo ajuda para alguém, mas até lá sigo vivendo por ela e por tudo que a gente ainda é. Esse dia foi bem normal, sabe? Um daqueles dias abafados aqui no interior de Mato Grosso, sol rachando o coco desde cedo, aquele calor que faz até o asfalto querer fugir da estrada. Acordei cedo, ajeitei umas coisas no quintal, alimentei os porcos e depois fui tomar café com minha avó. Ela estava fazendo aquele pão de queijo que só ela sabe fazer, cheiroso e quentinho. Enquanto comia, falei para ela que à noite ia sair para caçar. Ela parou de mexer o café e olhou bem sério para mim. Não era aquele olhar bravo, era um olhar de medo mesmo. E minha avó não tem medo fácil não, viu? Criada no mato, sempre enfrentou tudo com coragem. Mas naquele dia, ela falou com a voz baixa: "Não vai, Marcos, hoje não. O mato tá estranho. Eu sonhei com onça pintada essa noite." Eu ri. Não de deboche, mas como quem quer quebrar o clima. Disse que onça sempre tem por aqui, que ela vivia com essas histórias de sonho. Mas por dentro fiquei com aquele comichão. Porque vó, quando fala, a gente escuta. Só que, teimoso que sou, fui mesmo assim. Preparei minha espingarda, botei lanternas na mochila, uns pedaços de carne seca e água e esperei o sol cair. Quando a noite chegou, botei minha bota velha, amarrei o canivete na cintura e fui. O mato estava calado demais. O que é estranho. Nenhum grilo, nenhum bicho. Só o som dos meus passos e o farfalhar das folhas quando passava. A lua cheia iluminava bem o caminho. Mas mesmo assim, sentia como se tivesse alguém me seguindo. Até aí, tudo bem. Até que eu já tinha me embrenhado umas boas vezes naquele matagal. Conhecia aquelas trilhas como a palma da minha mão. Mas naquela noite, parecia que tudo estava diferente. O cheiro do mato, o jeito que as árvores balançavam, até o som do vento. Tudo estava estranho, pesado. A lua brilhava forte, mas mesmo com tanta luz, eu sentia como se alguma coisa me observasse. Caminhei por uns 40 minutos, devagar, atento a qualquer movimento. Não era lugar de brincadeira. Mato Grosso tem bicho grande, e eu sabia disso. A espingarda estava pronta, mas a verdade é que naquela noite eu rezava para não precisar usar. Em certo ponto, parei numa clareira pequena, onde os animais iam beber água. Me abaixei e fiquei só escutando. De repente, o silêncio foi quebrado por um som seco, tipo um galho sendo pisado. Me arrepiou dos pés à cabeça. Deve ser tatu, ou talvez um veado, pensei, tentando me convencer. Mas no fundo, eu já sabia que não era. Foi quando eu ouvi aquele esturro. Não era grito de bicho comum, era a onça, não era uivo, nem rosnado, era um trovão saindo do mato. A espingarda quase caiu da minha mão. O coração batia tão alto que parecia que ia rasgar o peito. Nunca tinha ouvido uma onça assim, tão perto. Eu congelei, literalmente. Não conseguia me mexer. Só consegui me arrastar devagar até uma árvore com tronco inclinado. A onça não aparecia, mas o som se aproximava, galho quebrando, cheiro forte de bicho selvagem no ar. Subi naquela árvore tremendo, como se fosse um moleque de 10 anos.
Lá de cima, colado no tronco, tentei enxergar alguma coisa. Mas o mato é traiçoeiro. Você pode estar a 2 metros de um bicho e não ver nada. O barulho parou. Só dava para ouvir minha respiração e o som do coração no ouvido. Então senti ela. Não vi, senti. Estava ali embaixo, esperando. Foi ali que eu entendi o que é o verdadeiro medo. Fiquei agarrado na árvore como se minha vida dependesse disso. A espingarda parecia inútil. Eu suava frio, o rosto encharcado, mesmo com o vento gelado passando entre as folhas. O tempo não passava. Cada segundo era tormento. Os olhos ardiam de tanto tentar enxergar alguma coisa naquela escuridão. Até que ouvi de novo o som da onça. Não era mais o esturro. Agora era diferente. Um rosnado baixo, contínuo, como se estivesse irritada, impaciente e, pior, bem embaixo de mim. Eu queria gritar, mas a garganta travava. O medo era tão grande que eu só consegui fechar os olhos e tentar controlar a respiração. Me veio o rosto da minha avó na cabeça. As palavras dela, ditas horas antes, ecoavam. Não vai, Marcos. Hoje não. E eu fui. Lá embaixo, a onça pisava devagar, indo de um lado para o outro. Em certo momento, ela rosnou mais alto, como se tivesse farejado minha trilha. Bicho esperto, sabia que tinha alguém por perto. Comecei a rezar, baixinho, trêmulo. Nunca fui de igreja, mas naquela hora era tudo. As horas passavam arrastadas, o corpo começou a doer, a perna adormecida, a mão inchada de tanto apertar o tronco. Às vezes, o silêncio voltava. Isso era ainda pior, porque eu não sabia se ela tinha ido embora ou se só estava esperando eu descer. Teve uma hora, por volta das 3 da manhã, que o silêncio ficou completo. Nenhum passo, nenhum rosnado, nada. Meu coração acelerou de novo. O medo de não saber onde ela estava era pior do que vê-la. De repente, um barulho forte de galho quebrado fez meu coração quase parar. Era ela tentando subir? Será que onça subia em árvore? Eu nem sabia. Mas naquela hora, parecia que ela fazia tudo. Parecia que ia aparecer a qualquer segundo e me puxar dali. Mas nada aconteceu. O céu começou a clarear devagarinho. O cinza da manhã espantava a escuridão. A cada minuto que passava, eu me sentia um pouco mais seguro. O sol, para quem está no mato com medo, é como um pai chegando depois de um pesadelo. Quando o dia clareou, desci devagar. O corpo moído, tremendo. No chão, pegadas grandes e fundas. A onça esteve mesmo ali. Não foi imaginação. Olhei ao redor, respirei fundo e comecei a andar de volta para casa. Cada passo era pesado, não de cansaço, mas de vergonha. Vergonha de não ter escutado a avó. Quando cheguei, o sol já estava alto. A avó estava sentada no banquinho da varanda, com aquele olhar de quem já sabia. Ela não falou nada, só me olhou. Eu também não falei, só sentei no chão diante dela. O silêncio foi tudo. Ela levantou devagar, foi para a cozinha e voltou com um copo de água. Me entregou e disse: "Você sentiu, né?" Eu balancei a cabeça e ela respondeu: "Isso que você chama de mato é a casa dos outros, Marcos. A gente entra com respeito ou não entra." Desde aquele dia, nunca mais fui caçar de noite. Nunca mais entrei achando que era maior. Porque naquela noite, lá em cima daquela árvore, eu vi de perto o que é ser só um pedaço pequeno no meio de algo muito maior. Algo que a gente não entende. Algo que te observa. E que, se quiser, te leva embora sem deixar vestígio. E se tem uma coisa que aprendi com isso tudo, é que quando a avó fala, é melhor ouvir. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de escola. Sempre achei invenção para assustar os mais novos, sabe? Mas o que eu vivi, o que eu vi, ninguém nunca conseguiu explicar. Era 1995, eu tinha 15 anos e estudava em uma escola estadual bem antiga. O prédio havia sido construído nos anos 50 e parecia que nada havia sido reformado desde então.
As paredes eram cheias de rachaduras, as janelas rangiam com o vento e o banheiro do segundo andar era o lugar mais evitado da escola inteira. Diziam que lá morava a loira do banheiro. Eu ria quando falavam. Jurava que era só mais uma dessas lendas bobas que todo colégio inventa. Mas tinha gente que falava com tanta convicção que dava até um arrepio. Professores mais velhos diziam que uma estudante loira tinha morrido lá nos anos 70. A história era sempre a mesma. Ela teria sido trancada no banheiro por colegas durante uma brincadeira de mau gosto, passou mal, bateu a cabeça e morreu. Desde então, seu espírito vagava pelos espelhos, esperando alguém chamá-la. E o jeito de chamar era conhecido por todos. Entrar sozinho, apagar a luz, bater a porta 3 vezes, dar descarga e repetir seu nome em frente ao espelho. Eu nunca tinha tentado. Nunca tinha coragem suficiente. Até aquele dia. Era uma sexta-feira nublada, fim de outubro. Lembro porque a escola estava decorada para o Halloween, com papel preto nas portas e uns esqueletos de cartolina. Eu já estava meio cansado, última aula de matemática, quase tocando o sinal. Um amigo meu, desses que gosta de provocar, começou a falar da lenda. Disse que conhecia um primo de um primo, que desmaiou depois de invocar a loira. A sala inteira começou a rir. Alguém teve a brilhante ideia de apostar quem teria coragem de tentar. E claro, sobraram as piadinhas para cima de mim. Você que paga de valentão, por que não vai lá chamar? Disseram. Eu, para não ficar de covarde, aceitei. Disse que faria no intervalo, no banheiro do segundo andar. Na hora eu falei rindo. Mas conforme os minutos foram passando, senti o peso da decisão. Quando o sinal bateu, meus amigos foram atrás de mim, em grupo, mas pararam na escada. Todo mundo dizia que só quem entrava sozinho é que podia ver alguma coisa. Eu subi, tentando parecer confiante, mas minhas pernas tremiam. O corredor do segundo andar estava vazio. As salas já tinham sido fechadas e só se ouvia o barulho distante do pátio. O banheiro ficava no final do corredor, com a porta sempre meio aberta, rangendo quando o vento passava. Empurrei a porta devagar. O cheiro de mofo veio forte. Era um banheiro velho, com 3 cabines de porta azul descascada e 2 pias de mármore quebrado. O espelho estava manchado, como se nunca tivesse sido limpo. As lâmpadas fluorescentes piscavam e uma delas fazia aquele barulho baixo, irritante. Entrei. O som da porta batendo atrás de mim ecoou de um jeito que fez meu coração acelerar. É só uma lenda, pensei. Mas a sensação de estar sendo observado começou a pesar. Segui o ritual. Apaguei a luz. O banheiro ficou quase escuro, só um pouco iluminado pela janela alta. Bati a porta 3 vezes. O som ecoou tão alto que eu gelei. Dei descarga na primeira cabine. A água fez um barulho longo que parecia nunca acabar. Me aproximei do espelho. Olhei para minha própria cara, pálido, suando, mas tentando disfarçar. E então falei: "Loira do banheiro." Minha voz saiu trêmula. Respirei fundo e repeti: "Loira do banheiro." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que meus ouvidos começaram a zunir. E antes de dizer a terceira vez, eu juro que senti um sopro gelado no meu pescoço. Virei rápido, mas não tinha ninguém. O banheiro estava vazio. Olhei de novo para o espelho e aí eu disse com a boca seca: "Loira do banheiro." No início, nada aconteceu. Eu até ri nervoso. Pensei em sair correndo e dizer para todo mundo que não passou de uma besteira. Mas então, o espelho escureceu, como se uma sombra tivesse se formado atrás do vidro. Eu esfreguei os olhos, achando que era impressão. Mas não. Havia alguém no reflexo, uma figura feminina parada atrás de mim. Meu corpo inteiro congelou. Ela tinha o cabelo comprido, loiro, caindo sobre o rosto. Estava de vestido branco, manchado em algumas partes escuras. Não dava para ver bem os olhos. Só uma expressão morta, vazia. Eu não conseguia me mexer. No reflexo, ela deu um passo em minha direção.
mas quando virei para trás, não tinha nada, só o banheiro vazio. Olhei de novo para o espelho e ela estava mais perto. Agora dava para ver os lábios entreabertos, como se murmurasse alguma coisa. O medo tomou conta, minha respiração ficou curta, o coração disparado. E então eu ouvi uma voz fraca, arranhada, sussurrando bem perto do meu ouvido. "Por que me chamou?" Eu gritei. Corri para a porta e comecei a puxar a maçaneta, mas ela não abria. Parecia trancada por dentro, como se alguém segurasse do outro lado. Olhei desesperado para as cabines. As portas começaram a bater sozinhas, uma por uma. Primeiro a do fundo, depois a do meio, até todas estarem batendo juntas, como se tivesse alguém preso ali dentro tentando sair. Meu corpo todo tremia. Eu gritava, batia na porta, mas ninguém parecia ouvir. Olhei para o espelho pela última vez. Ela estava colada atrás de mim, o rosto pálido, os olhos vazios, a boca se abrindo devagar, e dela escorria algo escuro, como sangue misturado com água. Antes que eu desmaiasse, a luz do banheiro piscou forte e acendeu. De repente, tudo parou. O espelho mostrava apenas meu reflexo, pálido e suado. E as portas estavam imóveis. A maçaneta girou sozinha e a porta se abriu. Eu saí correndo pelo corredor, tropeçando, quase caindo pelas escadas. Quando cheguei no pátio, meus amigos riam. Disseram que eu estava branco como papel e que devia ter inventado para parecer verdadeiro. Eu não conseguia falar nada, só tremia. Passei o resto do dia em silêncio. Naquela noite, tive pesadelos horríveis. Via o espelho escurecendo, via aquela mulher me encarando. Acordava suado, com a sensação de que alguém me observava no quarto. Durante semanas, evitei entrar sozinho em qualquer banheiro. Até hoje, quando vejo um espelho vazio e sinto aquele arrepio subir pela espinha. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Não sei se minha mente pregou uma peça, se o medo fez eu imaginar tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não estava sozinho naquele banheiro. E se algum dia você tiver coragem de tentar, lembre-se do que ela me disse. Por que me chamou? Nunca me considerei solitária. Administrar um salão em São Paulo significava conversa constante, clientes trazendo fofocas, risadas e às vezes até lágrimas. Por 10 anos, minha vida foi medida em cortes de cabelo, luzes, escovas, o ritmo da tesoura contra os fios. Mesmo assim, quando a última cliente saía e a porta se fechava, o silêncio se instalava como fumaça. Eu morava sozinha no pequeno apartamento acima do meu salão. Minha única companhia era o som abafado do trânsito lá embaixo. A padaria ao lado batendo panelas até altas horas da noite. A loja de eletrônicos tocando jingles que eu havia memorizado sem querer. A rotina era meu conforto. Acordei às 6, preparei um café forte, abri as persianas, varri o piso de ladrilho até brilhar. Arrumei os pincéis por tamanho, poli os espelhos, dispus as tesouras com precisão cirúrgica. O salão era meu santuário, um lugar onde eu me sentia no controle. Mas ultimamente algo mudou. Os clientes cancelavam com mais frequência. A padaria ao lado começou a fechar mais cedo. Até a loja de eletrônicos ficava às escuras algumas noites. A cidade lá fora parecia subjugada, como se guardasse um segredo. Eu ignorava isso como estresse. Administrar um negócio sozinha era difícil. Minha mãe costumava dizer: quando você começa a falar com o espelho, é hora de descansar. Ri da lembrança, embora ela me deixasse inquieta. Então, chegou a tarde de terça-feira. A campainha acima da porta tocou, embora eu não tivesse visto ninguém se aproximar. Levantei os olhos enquanto arrumava os pentes e congelei. Uma mulher estava parada na porta, sua figura emoldurada pela fraca luz do dia. Ela usava um vestido longo e ultrapassado, com o tecido desfiado na bainha, como se tivesse sido arrastado por uma calçada molhada. Seu cabelo
tão impossivelmente preto, caindo como um lençol reto até a cintura. Ela tinha um leve cheiro metálico, de ferrugem. "Boa tarde." Cumprimentei com a voz tensa. Ela não respondeu. Deslizou até a cadeira mais próxima, com a postura rígida, mas deliberada. Seu reflexo me perturbou, muito nítido, como se o espelho tivesse limpado suas bordas com mais precisão do que a realidade permitia. Seus lábios pareciam levemente azulados, sua pele da cor de cera. Quando ela piscou, seu reflexo não piscou. Ou talvez eu tenha imaginado. Eu queria acreditar que tinha. Forcei o profissionalismo no meu tom. "O que você gostaria hoje? Um corte? Um penteado?" A mulher inclinou a cabeça, mas não na minha direção, na direção do meu reflexo. Então seus lábios espelhados se curvaram em um sorriso. Seus lábios reais permaneceram imóveis. Minha garganta apertou. Pisquei, esfreguei os olhos. Quando olhei novamente, a cadeira estava vazio. Nenhum som de campainha. Nenhuma porta abrindo, apenas um leve aroma metálico pairando no ar. A almofada onde ela havia se sentado ainda estava quente. Naquela noite, me joguei na cama no andar de cima, olhando para o ventilador de teto. Minha mente repassava o momento repetidamente, o sorriso que não pertencia, o desaparecimento repentino. Estresse, eu disse a mim mesma, excesso de trabalho. Mas na manhã seguinte, quando entrei no salão, neblina. Os espelhos estavam embaçados por dentro. Palavras apareceram no vidro maior, borradas como se tivessem sido escritas com a ponta do dedo. "Sente-se." Tropecei para trás, derrubando os pincéis no chão. Meu coração batia forte. Não, estou imaginando isso." A névoa se dissipou. As palavras desapareceram, mas a impressão se agarrou a mim como teias de aranha. Os dias seguintes se misturaram. Uma mulher entrou pedindo luzes, mas quando virei-me para buscar papel alumínio, a cadeira estava vazia. Outra cliente reclamou do corte de cabelo, embora eu nem tivesse tocado em seu cabelo. Minha agenda não mostrava nada, páginas em branco. À noite, passos ecoavam lá embaixo, lentos, deliberados, sempre parando embaixo do meu apartamento. Quando criei coragem para espiar escada abaixo, eu a vi. A mulher de vestido parada perfeitamente imóvel no centro do salão. Ela estava de costas para mim, mas no espelho, seu reflexo olhava diretamente nos meus olhos, sorrindo. Bati a porta do apartamento com força. O sono tornou-se impossível. Quando fechei os olhos, sonhei com cabelos enrolados em meus pulsos como correntes, com tesouras brilhando enquanto cortavam não cabelos, mas carne. Às vezes, eu não conseguia dizer se era meu ou de outra pessoa. Comecei a duvidar dos meus sentidos. Eu me vi falando com espelhos, fazendo perguntas que eu não conseguia repetir em voz alta. Às vezes, os lábios do meu reflexo se moviam quando os meus não. A pior parte era o cheiro metálico, azedo, que chegava até aos meus sonhos. Numa noite de domingo, a cidade lá fora estava estranhamente silenciosa. Sem trânsito, sem conversa, sem cheiro de padaria, apenas ar parado. Fiquei parada no meio do salão, tremendo, olhando para o espelho. Por um momento, pensei que só via a mim mesma. Então, ela apareceu atrás de mim, a mulher de vestido preto. Seu reflexo sorriu. Virei-me, a cadeira estava vazia. "Chega!" gritei com a voz embargada. "O que você quer de mim?" Apenas silêncio. O cheiro metálico se intensificou até eu engasgar. Minha visão turvou. O salão girou ao meu redor. E então, ela se foi. Não me lembro de ter chegado à sala dos fundos. Eu lembro-me de olhar fixamente para a tela do meu antigo sistema de segurança, com as mãos tremendo, enquanto eu rebobinava a filmagem. As câmeras haviam capturado tudo, todos os ângulos do salão. Apertei o play. Lá estava eu, varrendo o chão, conversando,
rindo nervosamente, caminhando em direção a uma cadeira, parando, falando novamente, com ninguém. As cadeiras estavam vazias, a porta estava vazia. Nem uma vez a câmera a mostrou, nem quando ela andava. Jean. Não quando ela se sentou, não quando ela sorriu. Só eu, sozinha, falando para o ar, roçando no nada, olhando para os espelhos como uma louca. Eu queria gritar, arrancar a tela da parede. Em vez disso, fiquei sentada, congelada, olhando para as imagens em loop sem parar. A mulher nunca estivera lá, ou talvez ela só tivesse estado dentro dos espelhos. Agora as noites se estendem sem fim. Eu sento na cadeira do salão, tesoura na mão, olhando para o meu próprio reflexo. Às vezes, ouço a campainha acima da porta tocar, embora ninguém entre. Às vezes, a vejo de relance atrás de mim, embora as câmeras não mostrem nada. Não sei o que é pior, que estou perdendo a cabeça, ou que os espelhos estão dizendo a verdade. Eu sempre acreditei que a noite guarda o que o dia espalha. Pescar depois do pôr do sol era quase um ritual. A água mais quieta, as margens vazias, o som de nossos passos abafado pelo cobertor de escuridão que cai por cima do mato. A verdade é que eu gostava do silêncio que só existe quando ninguém mais tem pressa. É por isso que concordei em dirigir por estradas de terra, quilômetros longe de qualquer poste de luz, até um lago que parecia escondido de propósito, como se a paisagem tivesse decidido reservar aquele pedaço de mundo para si mesma. Aberta ao lado, a tampa apoiada numa pedra, e testei o freio da carretilha até o clique sair num ritmo confortável. Aquele tipo de paz que vem quando a terra parece grande demais para caber no peito. Achei que seria mais uma noite boa, dessas que você lembra depois, como quem lembra de um filme leve. Cortou o sorriso ao meio. O som não combinava com água, com vento, com galho. O som combinava com alerta. Eu girei a lanterna hesitando e quase não deu tempo de ver. Houve um estalo de folhas, um golpe baixo na panturrilha dele e o corpo fez um solavanco torto, uma dança que ninguém aprende. Subindo rápido, a cor fugindo do lugar. Meu corpo agiu antes de mim. Arranquei o cinto da calça e amarrei acima da mordida tão alto quanto consegui. Apertei até meus dedos doerem e o couro mordeu a pele dele. Ele não reclamou. Mordeu o próprio punho, a respiração quebrada em pedaços pequenos, e me olhou com olhos que não cabiam no rosto. Silencioso do que antes. Peguei a mochila e entupi com o que deu. Uma garrafa d'água, um casaco, umas linhas. Abandonei o resto. Tentei levantar meu amigo. O peso dele não era grande, mas o medo pesava junto. Fica comigo, eu pedi. Ele respondeu com um tô que parecia vir de outra sala, dentro da pupila. Eu queria dizer que estava tudo bem, mas a frase travou na garganta, ficou parecendo mentira antes de sair. Tentei manter a cabeça dele erguida. Pedi para respirar devagar, contei números ao contrário, como quem chama alguém de volta de um lugar distante. O cinto marcava a pele, não sabia se apertava pouco ou demais. Na falta de resposta, apertei de novo, como se obedecer ao gesto fosse parar alguma coisa. Trilha que na ida era desenho claro entre capins e pedras, virou um corredor de armadilhas. Cada raiz queria o meu tornozelo, cada buraco queria a canela dele, cada arbusto parecia esconder algo que respirava. Eu ajustava o peso do corpo dele no meu ombro e tentava distribuir meu próprio peso nos passos seguintes, como num jogo que eu nunca tinha praticado. A lanterna recortava riscas amarelas na mata e o mundo fora delas era tudo menos confiável. A cada 10 passos, eu jurava ouvir de novo o chocalho, ora perto, ora longe, ora na minha cabeça. Arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. O cinto marcava a perna dele em 2 sulcos. A pele inchada parecia tentar escapar do próprio corpo. Acabar. Ele começou a estremecer como se estivesse com febre, pequenos tremores nas mãos, os dentes batendo.
Eu pressionei meu ombro contra as costelas dele, como se pudesse estabilizá-lo pela força da vontade. A noite não tinha pressa. A gente tinha. Demais! O motor pegou com um engasgo e um ronco. Eu joguei os faróis contra o mato, abrindo 2 faixas amarelas como se fossem caminhos possíveis. Fica acordado, eu disse. Olha para mim. Ele piscou devagar, o rosto num tempo diferente do meu. Bati o punho no volante como se o carro precisasse saber. Nosso primeiro tucunaré, a vez em que ele escorregou na lama e jurou que foi o peixe que puxou. O churrasco em que queimamos tudo e mesmo assim comemos rindo. Em algum momento ele riu sem som e eu engoli o alívio para não perder tempo. Tentei de novo o celular nas partes mais altas. Nada. O sinal era uma promessa feita por alguém que não aparece. Brancas na pista e no ponteiro do velocímetro, que subiu além do que eu costumo permitir. Os faróis recortavam árvores que se curvavam como figuras de teatro. Eu enxergava sombras atravessando a estrada que desapareciam quando o carro chegava perto. Meus olhos ardiam e eu piscava rápido com medo de perder qualquer coisa. Meus ouvidos inventavam barulhos. Às vezes eu jurava ouvir o chocalho dentro do carro. Às vezes parecia ser só o zíper da mochila chacoalhando no assoalho. Encostei quando pude. Limpei como deu, pedi desculpas por não ter como ser delicado. Tá tudo bem, ele disse, e me pareceu tão adulto e tão criança que eu quase desmontei. Voltei para a pista e rezei. Eu, que não rezo. Repeti o nome dele como se fosse uma cruzinha riscada no ar. Faróis distantes apareciam e sumiam. Um caminhoneiro deu passagem com luz alta, e quando passei, me desejei sorte como se aquilo fosse alguma troca justa. O painel marcava horas e segundos, mas o tempo não estava mais, obedecendo a máquinas. Daquelas paredes. Uma porta bateu. A luz fria ficou entre mim e ele, e eu virei um objeto esquecido em um corredor de azulejos. Como quem confirma que tem remédio para a urgência do mundo. Me trouxe um copo d'água que não consegui terminar. Minhas mãos tremiam como se ainda segurassem o peso dele. Emprido, um brilho de piso encerado, paredes que ecoavam os passos de pessoas invisíveis. Eu pensei em todas as vezes em que ignorei sinais, em todos os conselhos que virei piada. Eu prometi coisas que nem sei repetir. Palavras soro, monitorar, observação, resposta, e lembro de ter balançado a cabeça como quem entende o idioma da terra depois da chuva. Perguntei se podia ver. Ele disse que sim, mas que eu precisava entrar devagar para não assustar ninguém, nem a mim. Car, tô aqui, eu disse. E foi uma verdade que me atravessou inteiro. Ele abriu os olhos um pouco, reconheceu meu contorno, moveu os lábios. Não ouvi nada, mas entendi. Valeu. Eu sorri. Enfim, algum músculo do meu rosto lembrou como fazer. Um momento, sentei na calçada do lado de fora e olhei para o chão, para as solas de barro dos meus tênis, para o fio de capim preso no cadarço. Era como se a noite tivesse deixado recados pelo meu corpo. Eu respirei fundo e doeu um pouco, como se o ar fosse um peso. E o som do vento batendo em uma porta, às vezes me fazia procurar um chocalho que não estava lá. Uma colher batendo dentro do escorredor de talheres me congelava por meio segundo. Eu ria depois, mas era uma risada que não empurrava a sensação para muito longe. O lago, que sempre foi um lugar de silêncio bom, virou uma fotografia com bordas afiadas. Gando as árvores, os cartazes azuis indicando um hospital como se fossem milagres sinalizados. A amizade ficou diferente. Ganhou menos piadas e mais pausas. Às vezes nos sentamos no quintal sem luz e ficamos quietos por longos minutos, como quem escuta se a terra vai falar. Quando um de nós acha graça de algo, o riso vem mais baixo, mas cresce. Não precisamos jurar nada, sabemos. Eu preciso dormir, que prefiro amanhã. A verdade é que eu gosto demais da noite para usá-la sem respeito. Aprendi que o escuro tem suas donas e seus recados, e que existe um custo em ignorá-los. Naquela madrugada, a vida coube num trajeto,
numa porta que abriu, num chegou a tempo. O alívio foi tão grande que parecia errado celebrá-lo alto. Eu respirei devagar, como quem não quer acordar ninguém. Releia a página. Quando o vejo caminhar, penso no corpo falhando, na força que inventamos no desespero, na fé que fechei a mão sem ter aprendido o gesto. O som do chocalho ainda mora em algum porão do meu ouvido, como um alarme guardado. Mas quando a memória tenta me puxar de volta, eu lembro do fim. O carro acelerando, a porta abrindo, as mãos brancas trabalhando com velocidade, a voz dizendo, estável. E eu deixo que o ar entre inteiro, com a gratidão difícil de quem quase perdeu o que ama.